Olá! Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar um tema super importante, o acesso a medicamentos pelo SUS, e principalmente o que fazer quando o sistema diz não. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa o seu like, segue nosso canal e compartilha, porque informação de qualidade pode ajudar muita gente. E aí, já passou por essa situação? É um momento que aflige muita gente. A pessoa vai na consulta, recebe uma prescrição e, de repente, descobre que aquele remédio essencial não está disponível na rede pública. E agora? O que faz? Pois é, a boa notícia é que existem sim caminhos a seguir. E hoje a gente vai entender exatamente quais são eles. Para a gente entender o como, primeiro a gente precisa entender o porquê. E tudo, absolutamente tudo, começa com um princípio básico, um direito fundamental, o direito à saúde. Olha só a força desse trecho do artigo 196 da nossa Constituição. Ele é a pedra fundamental de toda essa discussão. Preste atenção nas palavras. Não diz que é uma opção, não diz que é um favor. Diz que é um dever. Isso estabelece uma obrigação muito clara para o Estado. Ele tem que garantir o acesso à saúde. Ok, mas como é que o Estado cumpre esse dever na prática, no dia a dia? É aí que entra o SUS. O Sistema Único de Saúde foi criado para ser, digamos, o braço executor dessa garantia da Constituição, oferecendo desde a consulta mais simples até os tratamentos mais complexos para toda a população. Certo, então a Constituição garante o direito. Mas na prática, como é que o medicamento chega até quem precisa? Vamos seguir o caminho padrão, o processo que foi desenhado para funcionar na rotina do SUS. E antes de mais nada, a gente precisa conhecer essa sigla, CONITEC. Pensa nela como se fosse o cérebro técnico do SUS. É essa comissão que analisa se um remédio novo é seguro, se ele funciona mesmo e se o custo-benefício justifica a inclusão nas listas oficiais do sistema. A decisão não é aleatória, não. Ela é toda baseada em ciência e análise técnica bem rigorosa. Como a gente pode ver nesse fluxo, o caminho administrativo normal é bem direto. Tudo começa com a prescrição do médico. Com essa receita em mãos, o paciente vai lá e solicita o medicamento numa unidade do SUS. Daí, o sistema faz uma verificação bem simples. Este item está na lista aprovada pela Conitec? Se a resposta for sim, ótimo, pedido aprovado. Se for não, ele é negado administrativamente. É um processo desenhado para ser padrão e igual para todo mundo. Ok, vamos fazer uma pausa rápida aqui. Entender esse processo é vital e compartilhar essa explicação pode, de verdade, ajudar alguém a navegar nesse sistema. Então, se você conhece alguém que precisa dessa informação ou se acha que isso é útil, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda mais gente a entender seus direitos e também ajuda a gente a continuar criando mais conteúdo como este. Mas e quando esse processo padrão termina com uma resposta negativa para um remédio que o médico considera essencial? É exatamente nesse ponto que o poder judiciário pode entrar em cena, mas como um caminho excepcional. Olha, é muito importante entender a diferença entre esses dois caminhos. A via administrativa é a regra, foi pensada para ser ágil e atender a maioria dos casos com base nessas listas. Já a via judicial, bom, essa é a exceção. É um recurso para situações bem específicas e que exige uma preparação muito mais cuidadosa. Não é o primeiro, nem o caminho mais fácil, viu? E para organizar essa via excepcional e evitar que o sistema entrasse em colapso, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu umas regras bem claras. Vamos dar uma olhada no checklist que foi estabelecido no julgamento do famoso tema 1234. Então, o ponto crucial é este. Para ter alguma chance de sucesso na justiça, não adianta só querer o medicamento. É preciso provar, ponto por ponto, cada um desses requisitos. O laudo médico não pode ser genérico, ele tem que detalhar por que aquele remédio é indispensável. A incapacidade financeira tem que ser comprovada. É fundamental mostrar que nenhuma das alternativas que o SUS já oferece funcionou para aquele caso específico. E, por fim, o remédio solicitado precisa ter um forte respaldo científico. A consequência disso é bem clara, como a gente vê aqui. A falta de um único item daquele checklist pode derrubar o processo inteiro. Isso não é uma recomendação, é uma exigência, o que só reforça a necessidade de ter um caso extremamente bem documentado antes de pensar em acionar a justiça. Ufa, bastante informação, né? Então vamos recapitular rapidinho os pontos mais importantes que a gente viu até agora para ninguém esquecer. Para resumir, saúde é um direito. Ponto final. O processo padrão do SUS usa listas técnicas para se organizar. A via judicial é uma exceção que exige o cumprimento rigoroso de regras claras. Conhecer esses pontos é o que dá poder ao cidadão para lutar por seus direitos. E tudo isso ilustra o grande desafio, né?
De um lado, a necessidade urgente de uma única pessoa, uma vida. Do outro, os recursos que são limitados de um sistema que precisa atender milhões de brasileiros. Como é que a gente equilibra essa balança? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Para continuar aprendendo com a gente, siga o Direito Cast lá no Spotify. Lá você encontra essa e muitas outras análises em áudio. Ah, e o seu like neste material é incrivelmente importante para a gente, de verdade. E para mais vídeos como este, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.